Olá, sou Fernando Paravano, sou consultor na área de beleza, trabalho também há 16 anos como cabeleireiro e maquiador e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a importância da filosofia interna dentro dos salões de beleza. Por que muitos salões abrem e não colocam as regras bem claras para os profissionais e depois acabam sofrendo com isso? Eu gostaria de enfatizar que filosofia interna é uma questão que não se trata só em salão de beleza, se trata na vida, se trata no dia a dia, na sua casa e em qualquer outra empresa. Eu me lembro que um profissional chegou uma vez e falou: olha, eu trouxe aqui para você, Fernando, quentinho, de primeira mão, um manual de filosofia interna de uma empresa. Na época ainda não trabalhava como profissional e eu falei assim: para que você está me trazendo isso? Ele falou: porque eu sei que você gosta das regras bem claras. E naquele manual fui vendo que para trabalhar naquela determinada empresa tinha que ler todo aquele manual, no final dele tinha que assinar, tinha que colocar os dados. E eu perguntei para ele: por que tudo isso? Aí ele falou: pode apostar, daqui 6 meses eles vão questionar as regras e eu vou colocar para eles: olha, vocês concordaram com tudo isso aqui, vou colocar o manual de novo para eles lerem. Outra experiência importante foi com o pessoal da Inglaterra, que me trouxe um manual de filosofia interna de um determinado grupo religioso, que quando a pessoa entrava ali, ela já tinha que ler todo aquele manual para que depois de um tempo não entrasse em confusão. Porque muitos casais reclamavam, depois de um ano, que não concordavam com regra A, com regra B. O que isso tem a ver com salão de beleza? Muita coisa. Muitas vezes você contrata um assistente e o assistente ele entra cheio de empolgação, tudo, porém ele já vem com alguma coisinha que ele aprendeu de um curso, de uma escola, ou ele já passou por outro salão, e aí ele vai entrar dentro do seu salão e ele vai, vamos dizer assim, involuntariamente ele vai errar. Por quê? Porque você tem as suas regras, como outros salões também têm, então tem que haver uma adaptação. Tem que haver uma conversa e tem que passar também por escrito. Então, quando a gente fala em filosofia interna, não é só falar, passar o que tem que ser feito, passar as regras da casa, mas tem que deixar também por escrito. Uma apostila simples para cada um, uma apostila para o cabeleireiro, uma apostila para manicure, para esteticista e assim por diante. Colocando as normas da casa, também outras coisas importantes podem ser colocadas na filosofia interna, como um plano de carreira para os assistentes. Alguns salões já têm trabalhado essa questão, porque ele entra e não sabe quanto tempo ele vai ficar como assistente, até onde vai a função de assistente, quando ele é um assistente prático, se ele já é profissional ou ele ainda é assistente. Tudo isso é colocado dentro do manual de filosofia interna. E eu queria até aproveitar a situação e o assunto para conversar um pouquinho convidei aqui uma empreendedora da área, a Márcia, e ela vai estar também ajudando com algumas perguntas que eu tenho certeza que vai ser de interesse de todos. Ela tem uma experiência já na área, lida com cabeleireiros, manicure, profissionais todos os dias, e eu acho que ela vai poder somar um pouquinho com essas perguntas. Márcia, como é que tem sido sua experiência com o salão de beleza, os profissionais? Conta um pouquinho com a gente aí, faz alguma pergunta que possa somar aí para a nossa categoria. O salão de beleza sempre um espaço maravilhoso, só que é uma área muito dinâmica. Nós tratamos com vários tipos de pessoas, e desde o atendimento do cliente, do próprio profissional autônomo que está dentro do espaço, que tem que dar atendimento para a questão de serviço de qualidade do nosso cliente. Certo. Tem algumas perguntas que encaixam bem, e é até bacana para você estar fazendo esse tipo de trabalho, que é dentro do salão, como que assim, nós devemos lidar com um profissional que ele é uma estrela. Ele se acha assim, Interessante. uma coisa muito importante. Então, qual a tratativa dessa? Interessante essa pergunta, porque eu também sou cabeleireiro e muitas vezes a gente se sente estrela. Se sentir estrela não é ruim. Eu acho que tem que ser até incentivado. Quando o cabeleireiro entra num salão,
ele entra no salão porque ele gosta do glamour, a beleza do salão, os móveis bonitos, enfim, bons produtos, tudo isso vai fazendo o profissional se sentir uma estrela. Mas eu acho que a questão fica complicada quando o cabeleireiro se sente uma estrela que passa por cima de outros que também querem se sentir estrela, mas não estão conseguindo, não estão tendo tanto êxito quanto ele. Por exemplo, a questão do faturamento. É muito comum dentro do salão de beleza o profissional que tem um faturamento mais alto, ele começa a crescer com esse faturamento mais alto. Então você vai perceber pequenos detalhes que tem a ver com a filosofia interna, a falta de manutenção, com as regras da casa, sentar com esse profissional, verificar se ele está seguindo um padrão de atendimento, se ele está seguindo aquilo que ele combinou no começo. Então você vai perceber que geralmente está relacionado à questão do faturamento, ou seja, ele fatura mais, então ele passa a desrespeitar algumas normas da casa. Por exemplo, você vai começar a perceber que ele chega fora do horário. Então, essa é uma falha dos estrelas, né? Então você vai perceber que se a casa tem um padrão de cores, de roupa, ou tem um uniforme, ele já não usa mais. E aí você vai falar para ele, ele vai falar assim, mas eu faturo X aqui, você quer me cobrar isso ainda? Então a questão do faturamento é uma questão muito delicada, que tem que ser tratada desde o começo. Quando perceber que essa estrela está em ascensão, já tem que tratar, falar, olha, é importante que você mantenha a humildade, que você mantenha um padrão de atendimento, que você dê exemplo, porque uma estrela que quer brilhar, ela deve ser um bom exemplo para outras estrelas. E todos podem brilhar, todos têm seu lugar. E eu acho que essa é uma questão que tem que ser tratada com equilíbrio. Não cortar a estrela, porque com certeza vai haver um problema de faturamento, porque a estrela vai pegar seus clientes e vai querer sair e brilhar em outro lugar. Claro que ele vai levar o problema, se ele tem uma falha no caráter, uma falha em atendimento, uma falha ética, enfim, ele vai levar para outro lugar esse problema. Mas querendo ou não, a casa precisa de faturamento. Então eu acho que o equilíbrio é a soma para o negócio. Sentar sempre com esse profissional, conversar com ele, para que o estrelismo não chegue a ser um motivo para ele atropelar as outras pessoas, principalmente outros profissionais.